Mano, você que sempre quis aprender a desenhar, chegou a hora. Com esse curso você vai sair do zero, sem saber pegar no lápis, e vai fazer desenhos assim ou assim. Esse método contém mais de 5 módulos e mais de 30 aulas que vão te ensinar a desenhar e colorir. Não perde tempo e acesse o link que está na descrição e comece a desenhar ainda hoje e ganhe uma iPhone de brinde. Começando mais um vídeo, e no vídeo de hoje é um refazendo. O desenho da vez é esse Zenitsu. Caso você não tenha visto esse desenho ainda, ele é o 4º desenho do canal. Então caso você tenha curiosidade, o link vai estar aí na descrição, confere lá. É bom que você já tenha uma comparação da evolução tanto dos vídeos quanto da qualidade do desenho. Mas antes de tudo, deixa o like para garantir aquela iFuzinha e não esquece de se inscrever. É muito importante sua inscrição e seu like, já que assim o YouTube vai saber que vocês estão gostando dos vídeos e vai recomendar cada vez mais pra vocês. Caso não tenham visto, saiu um vídeo em tempo real. Comente aí, mano, se vocês querem mais vídeos desse jeito, em tempo real, porque eu tô pensando em trazer mais, já que é uma forma de tutorial onde vocês conseguem aprender bastante coisa. Inclusive, o próximo que eu for trazer vai ser de pintura, beleza? Já que tem muita gente que tem ainda muita dificuldade em pintura, eu vou estar tentando trazer aí pra vocês. Já falando desse esboço, desse desenho, eu fiz um esboço um pouco diferente que eu tô acostumado. Normalmente eu faço aquele esboço já, né, todo certinho, sem tentar demarcar nada. Então esse esboço ele é um pouquinho diferente. Eu primeiramente simplifico o desenho todo fazendo o básico. Eu fiz o básico do desenho, vocês podem ver que primeiramente eu fiz um círculo oval ali, e depois eu vim puxando a camisa dele, depois eu fiz as pernas e depois a mão. Vocês podem ver que não tem muito detalhe, é algo bem simples. Eu não coloquei veia, tracinho, nada, nem os triângulozinhos que tem na blusa do Zenitsu, né? E nem os tracinhos no cabelo, sobrancelha. Mano, eu fiz o básico, entendeu? Eu fiz basicamente o contorno do desenho sem muito medo de errar. Depois que eu fiz esse esboço mais simples, eu vim com a lapiseira detalhando mais o desenho, né? Colocando ali as dobrinhas da roupa, marca de expressão no rosto, as veias no braço, fazendo os detalhes da espada. É um tipo de esboço que eu tô curtindo bastante de fazer, apesar que tá demorando muito. Esse esboço aí demorou umas 3 horas. Inclusive era pra ser esse esboço em tempo real ao invés do Luffy, só que mano, ficou muito longo esse esboço e eu resolvi colocar o do Luffy mesmo, já que o do Luffy ficou mais curto, né? E pra você fazer esse esboço mais básico, é só você pegar a dica que eu dei no vídeo da Marin, que é você desmembrar uma referência. Caso você não tenha visto, corre lá, beleza? É basicamente você fazer aquilo em outras referências, beleza? Lá eu usei uma pessoa real pra mostrar, mas aqui eu tô usando um desenho para mostrar na prática como que faz. Então é basicamente você usar a forma simples para simplificar a referência e depois vir detalhando, beleza? Isso é bom porque você pode fazer uma pose de um personagem e colocar outro. Por exemplo, se eu não colocasse essa roupa toda no Zenitsu, que é característica do personagem, eu poderia colocar, sei lá, um Zoro aí, por exemplo. Claro que a pose não ia combinar com o Zoro, porque se eu não me engano ele nunca fez essa pose, mas é só um exemplo que eu tô dando, beleza? Partindo para pintura, eu queria dar uma dica que muita gente tem dificuldade ainda, beleza? Que é em relação a achar cores da referência. Eu vou passar aqui alguns macetes, como eu faço, beleza? Lembrando, é como eu faço. Se tem um jeito mais fácil de fazer isso, eu não sei, comentem aí, beleza? E também vou falar um aplicativo que eu já usei muito no começo do canal, quando eu não tinha tanta essa noção de cores, beleza? Só que, vamos combinar um negócio aqui entre nós, beleza? Não use muito esse aplicativo, não use muito, porque vai acabar atrasando a sua evolução, tá? O que eu recomendo você fazer é assistir bastante vídeo, muito vídeo mesmo, de pessoas que você gosta, que desenha, e vai vendo os lápis que ela usa ali, e depois você tenta pegar um igual. Claro que não são as mesmas cores, mas dá pra ter uma noção básica, beleza? Então vamos lá, rapaziada, mostrando na prática no videozinho aí do lado. Eu peguei essa referência aqui do Vegeta, uma referência aleatória que eu peguei na internet, beleza? E eu vou mostrar na prática como que eu faria pra pegar as cores dessa referência, fechou? A primeira coisa que eu faço é pegar o lápis que eu mais uso, a marca que eu mais uso. Então se o seu for Faber-Castell Ecolapse, você pega os Faber-Castell Ecolapse. Se o seu for, sei lá, Super Soft, você pega o Super Soft. No meu caso é Prismacolor, então eu vou fazer o que eu falei. Então o que que eu vou fazer? Eu vou estender todos os lápis aqui na base de corte. Os lápis estão aqui, agora fica um pouco mais fácil de eu decidir qual cor eu vou usar e qual cor eu não vou usar, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é olhar
olhar para referência e ver a parte que eu quero começar a fazer. Então eu vou pegar aqui as cores do cabelo primeiro, beleza? Dá pra ver claramente que é um preto, então vamos lá. Bom, pro cabelo, quais as cores que eu vou pegar aqui nesse caso? Eu vou pegar essa cor, vou pegar essa cor e vou pegar essa cor aqui, certo? Então, um tom de azul bem clarinho, um tom de cinza claro e um tom de cinza um pouco mais escuro. Como o cabelo do Vegeta é preto, faria muito sentido eu pegar um preto. Só que quem me acompanha faz um tempo sabe que eu não uso preto da Prismacolor, eu uso preto da Polychromos, beleza? Então preto e branco eu sempre vou usar o da Polychromos, fechou? Então as cores do cabelo já estão escolhidas, estão aqui. Eu vou deixar elas num cantinho e vamos partir para outra cor. Vamos partir agora para outra parte do desenho, beleza? Vou partir agora para a parte azul dele, né, para roupa azul. Essa cor, que é um azul um pouco mais escuro, essa cor, que é um azul mais ou menos, um azul médio, essa também, que é um azul um pouco mais claro, então aqui a gente tem um azul claro, um azul um pouco mais escuro, um azul mais escuro e talvez essa cor aqui. Essa cor aqui serviria para fazer degradê, caso eu fosse fazer um degradêzinho, beleza? Mas como eu quero mostrar algo mais simples, eu não vou pegar essa cor aqui, tá? Então eu vou pegar essas cores para a calça dele. Bom, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou escolher a cor do scanner dele, beleza? Para vocês terem um exemplo do que eu tô falando, que depois eu vou mostrar outras coisas para vocês, beleza? Bom, pra cor do scanner, eu pegaria essa cor. Lembrando, rapaziada, a referência tá aqui do meu lado, beleza? Então eu tô olhando aqui pros lápis e olhando pra referência. Tenha isso em mente, você tem que olhar pro lápis e pra referência, que vai ficar mais fácil. Então eu pegaria essa cor, que é um rosa claro, essa cor, que é um rosa um pouco mais escuro, essa cor, que seria tipo um vinho. Na verdade, essa cor seria tipo um vinho, esquece aquela. E essa cor. Essas seriam as cores básicas do scanner, beleza? Agora que eu peguei as cores que eu queria dos lápis que eu mais uso, o que que eu vou fazer? Vou guardar eles e agora eu vou partir para pegar lápis secundários. O que seria lápis secundários? Como eu disse, a marca que eu mais uso é Prismacolor, beleza? Mas nada me impede de pegar outros lápis. Então, por exemplo, o preto que eu falei, eu vou usar da Polychromos. Então, aqui tá o da Polychromos. No cabelo dele eu não vou pegar outra marca de lápis. Eu usaria essas três aqui, beleza? Essas quatro, na verdade. Aqui e talvez até um branco, tá? Então eu usaria essas 5 cores pro cabelo dele. Pra roupa dele já é um pouquinho diferente. Por quê? Eu gosto muito do azul da Giotto. Então provavelmente eu pegaria o azul da Giotto. No caso dessa referência, pra fazer essa roupa, só esses 3 lápis aqui não seria o suficiente, certo? Então eu teria que usar um preto também pra fazer a parte mais escura. Eu pegaria um azul cobalto da Faber e eu pegaria o lápis 23 da Giotto, porque é um lápis que eu gosto muito e eu acho essa cor muito bonita. Então seria essas cores aqui que eu pegaria pra fazer a roupa do Vegeta, beleza? Então vou deixar guardadinho aqui, fechou. Então já temos a cor do cabelo, da roupa azul e agora o scanner. O que que falta aqui no scanner? Daria só pra fazer com isso aqui? Daria, suave. Mas o que que eu vou pegar a mais? Eu vou pegar um marrom pra fazer uma sombrinha ali, beleza? E eu também usaria um branco, porque tem um mini degradêzinho. Vocês conseguem ver um brilho branco ali? Então eu passaria o branco ali. Então são essas as cores que na minha cabeça eu usaria para fazer essa referência, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai pegar essas cores e vai testar num papel à parte, beleza? Essa parte não tem como eu ensinar para vocês, porque é um teste, então você vai ter que ir ali fazendo várias misturas até chegar nessa parte, beleza? Mas é assim que eu escolho qual cor usar em qual parte, beleza? Uma coisa que vai te ajudar muito, que vocês podem fazer, que eu não tô fazendo muito, eu não fiz com os Prismacolor e eu me arrependo muito, é fazer uma tabelinha de cores. Fica muito mais fácil de você ver e comparar com a referência, beleza? Outra coisa é, não vai ficar 100% igual a referência, porque a referência é feita no digital, às vezes é feito com só Copic, beleza? Então não vai ficar 100% igual. Isso daqui é a folha que eu uso, pra quem não sabe é uma Honeymoon, os materiais estão aí na descrição que eu usei nesse desenho, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidão um teste que eu faria, tá? Então eu pegaria primeiramente, eu começaria com o Prismacolor, depois do Prismacolor eu pegaria o azul cobalto da Faber, beleza? Eu sempre gosto de usar Prismacolor, depois Faber, tá? Não é uma regra, eu só gosto de usar. Sempre observando a referência, por exemplo, aqui eu tô vendo que tá ficando um pouquinho mais escuro que a referência. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma cor mais clara do Prismacolor, porque o Prismacolor é um lápis
que mistura muito bem. Então é importante você saber o tipo de lápis que você tá usando, o que que ele faz e o que ele não faz. Eu sempre vou deixando separado os lápis que eu tô usando pra me lembrar depois, claro, né? Senão eu vou esquecer. Vou pegar o da Giotto agora pra dar uma complementada na cor e uma saturação também, porque o lápis da Giotto é muito saturado. E agora eu vou voltar com essa cor aqui pra dar uma finalizada, apertando bem, pra misturar tudo, beleza? Pronto, vocês perceberam que essa cor eu não usei. Não tem problema, é só eu não usar ela e acabou, fechou? Eu primeiro faço a parte clara pra depois fazer a parte escura, tá? Nem sempre, mas na maioria das vezes é isso, porque a parte escura é mais fácil. É só usar um preto, e aí eu escolho entre azul cobalto ou essa daqui. Eu vou usar os dois. Tá aí, rapaziada, é assim. Eu olhei pra cá, gostei, olhei pra referência, tá um pouquinho parecido, fechou, mano. É essa cor que eu vou usar, é só aplicar no desenho agora, beleza? Então vamos lá, galera. O aplicativo que eu falei é o Color Pencil Picker. Eu já mostrei esse aplicativo aqui no canal, mas é um vídeo antigo, então eu vou mostrar de novo, beleza? Pra você usar esse aplicativo é muito simples. Você vai clicar nele, fechou? Aí aqui vai aparecer todos os lápis que tem, tá? Tem Caran d'Ache Luminance 76 cores, 40 cores, Caran Pablo, acho que esse lápis é uma bosta, Caran Supracolor, tem vários, tá ligado? Tem Prismacolor, tem Faber-Castell clássico, que é o Ecolápis. Qual que a gente vai escolher? A gente vai escolher o Faber-Castell 48 cores, porque fica mais fácil de identificar as cores, mesmo se você usar outro lápis, beleza? Então a gente vai clicar aqui no Faber-Castell 48 cores e vai aparecer isso daqui. Se aparecer qualquer imagem aqui, você clica em OK, fechou? A gente vai clicar onde tá escrito Load Image, beleza? E aqui vai ter o... E aí a gente vai clicar em Close From Album, beleza? Que é o seu álbum de fotos. Eu não vou mostrar essa parte porque tem fotos pessoais aqui minha, de outros desenhos que vai sair no canal, então não vou mostrar, beleza? Mas você vai achar a foto que você quer, a referência que você quer, beleza? No caso eu vou usar a minha foto de perfil do Luffy, beleza? Então tá aqui, beleza? A fotinha de perfil aqui do Luffy. E agora o que que a gente vai fazer? Tá vendo que tem essa mira no meio? A gente vai apontar essa mira pra cor que a gente tá com dificuldade. Vamos supor que seria essa cor aqui, ó. Pra dar zoom é igual você dar zoom no celular normalmente numa imagem, beleza? Você vai movimentando com os dedos. Tá vendo? Aqui embaixo vai aparecer o nome da cor e o ícone da cor, beleza? Se você quiser desbloquear a terceira cor, você teria que ver um vídeo. Só que eu não gosto de ver vídeo, beleza? Então aqui a gente pode perceber que a primeira cor seria como se fosse um canela e a segunda como se fosse um rosa claro. Ele vai te dar uma base de mistura, então o canela e o rosa claro. Você vai usar só essas cores? Não, você pode usar marrom, canela, bordeaux e rosa claro, fechou? Essas seriam as cores que eu usaria para essa pele. Então o aplicativo vai te dar uma base, beleza? Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixa muito like. Mano, esse vídeo deu muito trabalho para fazer, vocês não tem nem noção. Vocês perceberam o tanto de informação que tem esse vídeo. Caso você não tenha entendido alguma coisa, deixa aqui nos comentários, beleza? Eu vou deixar um comentário fixado, assim, alguma dúvida? Comenta nele para não ficar uma bagunça os comentários, beleza? Assim eu consigo responder todo mundo, fechou? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece do like, de se inscrever, de compartilhar o canal com um amigo. Mostra esse vídeo para um amigo que tá começando a desenhar. Fiquem com o resultado final do desenho. Falou, tchau e fui. E tchau!